Bom dia a todas, todos, todes. Com muita felicidade e um pouco de tristeza também. Estamos aqui nesse palco de tantas resistências e lutas históricas, né? Agradeço o convite da comunidade da PUC para estar nesse evento. Saúdo a nossa juíza, Kenarique, que está na condução desse tribunal. Saúdo os meus jurados e juradas, companheiros de tantas lutas aí no campo dos direitos humanos, com quem eu tenho muita admiração, na pessoa do Frei Davi, no qual, sem a sua luta, não estaria aqui, né, enquanto prounista. Saúdo Débora Duprá, que tão bem sistematizou tantos crimes que é difícil narrar, e uma história tão triste que estamos vivendo. E saúdo meu amigo, companheiro, Fábio Tofik, que vem aqui com a missão de defender o indefensável. Mas conseguiu fazer isso de uma forma brilhante e nos deu aí uma aula do direito penal para os indesejáveis. Indesejável é exatamente a palavra que eu gostaria que a gente pensasse aqui. Os indesejáveis. Creio que essa palavra que está no cerne da discussão que estamos fazendo aqui, da possibilidade de responsabilização de Jair Bolsonaro pelo crime de genocídio. Gostaria de lembrá-las, que a primeira pessoa morta no Brasil pela pandemia foi uma empregada doméstica, preta, num bairro que servia Leblon, Ipanema. Ninguém sabe o nome dessa mulher. Ninguém sabe a sua história, ninguém sabe as suas dores, ninguém sabe quem ela deixou, ninguém sabe quem sofreu a morte dela. Mas a morte, a primeira morte por Covid no Brasil, ser de uma mulher negra empregada doméstica, já nos dava o caminho do que seria essa pandemia para cá. Do que a gente teria que ligar. E ver que não seria um vírus que atingiria de forma proporcional e igual a todas e todos. Seria um vírus que ele seria muito mais letal para aquela população que o Brasil sempre tentou eliminar. Não tem como a gente fazer essa discussão hoje sobre se é genocídio ou não, sem olhar a história, sem entender e realmente tentar compreender o impacto de mais de 3 séculos de escravidão nas estruturas brasileiras. Entender o quanto a escravidão de pessoas negras ainda é um elemento que estrutura todas as nossas relações enquanto sociedade. Precisamos ver a história para analisar o presente e determinar o futuro. Então, eu peço que vocês façam esse exercício de olhar quem foram as maiores vítimas dessa pandemia. E aí, nós sabemos isso hoje. Nós sabíamos até aquilo naquele momento, março de 2020. Quantas vezes, não, Frei Davi, o movimento negro apontou, no começo da pandemia, de que a gente vai morrer mais. Quantas vezes o movimento indígena não apontou, a gente vai morrer mais. Quantas vezes, Luana, o movimento periférico não colocou, nós que vamos morrer. Março de 2020. Não eram só as pessoas nesse palco que sabiam quem ia morrer mais. Bolsonaro tinha muita ciência de quem ia morrer. E aí eu trago para essa análise uma fala que ele nos brindou durante a sua campanha eleitoral, nas eleições de 2018. Naquele momento, tinha acontecido mais uma chacina no Rio de Janeiro. Mais uma chacina numa favela do Rio de Janeiro. E ele estava numa coletiva de imprensa e ele foi questionado pelos jornalistas presentes, né, o que ele achava disso, né, sobre a violência policial nas periferias do Rio de Janeiro. A frase dele foi, né, vamos amassar, igual baratas. Eles vão morrer igual baratas. Esse já foi o propósito de quando ele entrou no governo. A pandemia foi um mecanismo eficaz para ele efetivar
uma política de morte que ele já tinha a intenção de aplicar no nosso país. E aí voltamos para a Convenção de Genocídio, a Convenção Internacional que Taoufik Ben trouxe aqui. Intenção de destruir o todo ou em parte. A intenção estava lá. A intenção sempre esteve lá. A intenção de nos destruir sempre esteve presente. Ele só arranjou mecanismos mais eficazes de fazê-lo. E acho que a gente precisa trazer uma outra abordagem em relação a genocídio, inclusive numa perspectiva de do direito humanos internacional. Em 1951, não sei se o senhor sabe disso, Frei Davi, um grupo de advogados estadunidenses, liderado por um ativista de direitos humanos muito reconhecido na época, William Patterson, ele ingressou com a primeira petição de denúncia de um Estado por genocídio, com base na Convenção Internacional de Genocídio da ONU. Ele denunciava os Estados Unidos por genocídio negro, por genocídio da população afrodescendente nos Estados Unidos. E o que é interessante dessa petição de genocídio, que é muito do que o movimento negro brasileiro também tem denunciado aqui há mais de 50 anos. Ele coloca que o genocídio não se sustenta somente naquela bala direta do Estado que nos mata. Não vem ali das forças armadas estatais que eliminam as vidas negras. O genocídio ele também se sustenta por uma série de privação de acessos a direitos básicos que garantam a vida. E essa análise a gente precisa trazer para esse momento de verificar se Bolsonaro é ou não um genocida. Quais são os pilares que sustentam a política de morte e genocídio de Jair Bolsonaro? Muito aqui foi se falado. A gente voltou para o mapa da fome. A gente teve uma descontinuidade de políticas públicas fundamentais na área da educação, na área da saúde, na área do trabalho, que fez com que a nossa população ficasse cada vez mais pobre, mais faminta, mais vulnerável a vários tipos de violência. Precisamos analisar os pilares que sustentam o crime do genocídio. Não estamos mais falando aqui só de bomba atômica. A gente está falando de uma desinformação que tem um poder letal tão grande quanto. A gente está falando de você romper um programa nacional de atenção à população negra, à saúde da população negra, que por décadas foi o que salvou muitas vezes muitas vidas. É disso que a gente está falando também quando a gente faz a análise do crime de genocídio. Sheila, se você puder concluir, desculpa. Estou concluindo, indo para o final. Então, para mim, Débora, não há dúvidas de que todo o rol de crimes que você colocou ali, ele se aplica nessa situação. A gente está num momento de grave atentado à humanidade, por alguém que não reconhece a humanidade da maior parte da população brasileira. Então, eu venho aqui falar para vocês que, sim, vidas negras importam, vidas indígenas importam, vidas quilombolas importam. E a gente reforça isso porque, por toda a história brasileira, nos foi ensinado de que essas vidas não importam. E para a gente garantir que todas as vidas importam mesmo, a gente precisa responsabilizar o crime, a barbárie, a desumanidade que estamos assistindo hoje no Brasil pela pessoa que ocupa o cargo da presidência da República. Para que nunca mais se repita, para que nunca mais aconteça que Bolsonaro seja condenado por ser um genocida.